A paz do Senhor a todos. Quero desejar um bom dia, você aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início a mais uma lição, a lição de número 13. Nós estaremos encerrando mais uma lição da Escola Bíblica. O tema da nossa lição de hoje é Renovando a Aliança. Você que tem a sua lição, peço que você pegue sua lição, sua Bíblia e vamos juntos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus, amém? Bom, Renovando a Aliança, a gente já tem como título um tema que vai falar sobre a renovação de algo que a gente tem com o Senhor, e aqui a gente vai ver o povo de Israel. A aliança nada mais é do que aquilo que nós temos com uma pessoa, e a gente pode trazer o casamento, né? A gente vê que as bodas, elas vai trazer pra gente, toda vez que a gente comemora mais um ano, nós vamos lá e fazemos as bodas para que a gente possa renovar a nossa aliança com o nosso cônjuge. Porém, aqui vai falar da renovação da aliança com o Senhor, e Ele tem prazer em estar sempre renovando a aliança conosco, amém? Vamos ler aqui o texto do dia que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Essa leitura do texto do dia está em Josué 24:31. A síntese diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Nós vemos aqui que, independente da nossa infidelidade, o Senhor, Ele continua sendo fiel conosco. Vamos aqui à introdução, que diz assim... Só um minutinho. A introdução diz assim: Depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém, quando, depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nessas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: E eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação: Alguém, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Nós vemos aqui duas coisas que Josué vai citar aqui antes da sua morte. Nós vamos ver que foram muitas batalhas e muitas conquistas no decorrer da sua carreira. O tópico 1, Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e não poderia mais os considerar e não poderia mais os liderar, e que a sua partida para Canaã celestial estava próxima. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidade que todo líder deve ter. Irmãos, nós vamos ver aqui que o difícil não é começar. O difícil é terminar bem. Nós vemos que todo mundo começa, mas no meio de uma caminhada se levanta grandes dificuldades, e aí nós vamos ver aqueles que realmente estão direcionados por Deus e aqueles que não estão, porque conseguem passar por essa dificuldade e conseguem terminar a sua carreira. Aqui nós vemos, eu separei aqui 2 Timóteo 4:7. Paulo vai dizer assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo vai nos mostrar que ele percorreu uma trajetória que não foi nada fácil, pois nós conhecemos a história de Paulo, mas ele cumpriu a sua caminhada.
Então, meus irmãos, a vitória, na verdade, o verdadeiro vitorioso não é aquele que começa, mas sim aquele que começou e concluiu a sua obra. E nós vamos ver aqui em Josué que ele se encaixa dentro desse contexto. Ele começou, mas ele terminou de forma correta aquilo que o Senhor chamou a ele. E nisso nós vamos ver o que? A direção de Deus. Quando nós temos a direção de Deus, como eu já falei, nós começamos e assim terminamos. Por quê? A falta de direção, na verdade, é a falta de comunhão. Quando nós temos comunhão com Deus, nós conseguimos começar e terminar porque Ele vai nos direcionando. Mas quando a gente vê que aquela pessoa, no meio do caminho, ela começa a ficar sem rumo, sem direção, em dúvida do que vai fazer, nós percebemos que a comunhão, ela começa a faltar nesse percurso. Então, aquela pessoa que tem a comunhão com Cristo, ela é direcionada a fazer o certo. E aí você pode anotar essa frase aí, ó. A falta de direção, na verdade, é a falta de comunhão. Então, se hoje você está sem direção, na verdade, precisamos de mais comunhão com Cristo. Amém? Vamos aí ao tópico, ainda no tópico 1. 1.2 diz assim: Josué faz um discurso contundente. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado: esforçai-vos. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois, Josué também os advertiu para que os guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor, decisão indispensável para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto seus filhos que sempre o alerta para que não sofram as consequências da desobediência. Aqui a gente tem um exemplo bem prático dos nossos pais, né? Na verdade, os nossos pais, eles falam e a gente não ouve. Mas se nós ouvirmos, nós vamos ver que a experiência deles vai nos levar a um outro caminho. Mas a geração de hoje, né, já que essa revista se trata de jovens e adolescentes, vai mostrar que o jovem, o adolescente não gosta de ouvir, né? E é muito melhor a gente ouvir o sermão do que receber o quê? A surra, né? Quando alguém fala, alguém aconselha, que o próprio Deus e Josué está aconselhando, é para que eles vão por um caminho de prosperidade. Então, que nós devemos ficar com isso no nosso coração. É melhor ouvir o sermão do que receber a surra. Aqui vai dizer também que o ministério, ele não é ser visto. Muitas pessoas acham que ministério é aquele que é chamado, está à frente e está sendo visto por todos. Mas, na verdade, o ministério é servir, que é bem diferente do que ser visto. Nós, quando somos chamados a algo, nós temos que ser os primeiros a fazer, os primeiros a servir. Josué aqui, ele não amava a posição. Josué usava a posição que Deus o colocou para abençoar pessoas. Então, quando Jesus te coloca numa posição, assim como colocou Josué aqui nesse contexto, é para que você, de alguma forma, venha abençoar pessoas. E esquecer essa história de ser visto. Quanto menos a gente é visto, menos a gente se mostra, mais Deus aparece. Porque é isso que Deus requer de nós, que nós venhamos a diminuir e Ele vem aparecer em tudo que nós vamos fazer. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você ama o que Deus te chamou para fazer? Quando nós amamos o que Deus nos chama para fazer, nós fazemos com o nosso coração. E aí o que acontece? Tudo que eu faço de coração, eu alcanço o coração das pessoas, mas tudo que eu faço
para me aparecer ou para apenas ser visto, eu alcanço o aplauso, o elogio das pessoas. E aqui nós vemos que Josué, quando ele falava, ele alcançava o coração das pessoas. E esse é o real objetivo, alcançar o coração daqueles que o Senhor te enviou para falar. Nós vamos ver também que Josué vai exortar aqui os hebreus com as suas escolhas, né? E aí nós temos em toda a nossa vida a opção de escolha. Deus nos deu essa liberdade, né? E nós muitas das vezes devemos, em vez de fazer escolhas de vida, escolha de paz, muitas das vezes nós escolhemos escolhas de morte, escolhas que têm trago maldição para as nossas vidas. Então, quando você é direcionado por Deus, o próprio Deus vai te direcionar a fazer essas escolhas. E aqui nós vamos falar de casamentos mistos. Aqui o casamento misto, o que ele quer dizer? Ele fala do jugo desigual, né? Onde a Bíblia vai citar que não há comunhão entre trevas e luz. E aí o jovem, o adolescente, ele tem essa opção de escolher estar num relacionamento onde os dois, eles comungam da mesma fé. Porque, irmãos, por mais que a gente ache que depois a gente vai conseguir, que depois vai acontecer, a Bíblia já nos fala sobre isso, para que a gente vá fazer uma escolha de pessoas que estejam na luz conosco. E a diferença do jugo, a diferença desse jugo desigual, quem é salvo, na verdade, tem projetos, tem sonhos diferentes daquele que ainda não aceitou a Cristo. E isso, na caminhada, vai fazer toda a diferença. Então, para que a gente não caminhe para um casamento frustrado ou até mesmo um divórcio, o ideal é você que é jovem, você que é adolescente, não entre no jugo desigual. Se você é luz, eu tenho certeza que existe luz próximo de você e que Deus vai te direcionar a um relacionamento cristão. Amém? Aqui no tópico 1, no ponto 3, diz assim: a justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que como nenhuma palavra só caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas as vezes sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pertence servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua costumais infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não é injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus não tem culpado por inocente. Se você é culpado, você vai com toda certeza pagar por aquilo que você fez, né? Vemos aqui, ó, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Gálatas 6:7 vai dizer assim: de Deus não se zomba. O que se planta, se colhe, que é a conhecida lei da semeadura, que todos nós conhecemos, né? Então, aquilo que eu faço hoje, com toda certeza, amanhã eu vou colher esses frutos, seja eles bons ou ruins. Vale a pena ressaltar que a vida é feita de anos de semeadura e anos de colheita. Então, o que você deseja colher? Então já preste atenção no que você tem plantado. Eu, hoje, na minha idade, né? Muitas das coisas que eu vivo, às vezes eu me pergunto assim, Senhor, mas Senhor, por que tanta misericórdia, tanto amor, tanta bondade? Tenho vivido tantas coisas lindas perante a um caos. Mas sempre o Senhor me faz lembrar justamente disso. Foram anos de semeadura e hoje eu tenho vivido anos de colheita, tendo a certeza que eu ainda tenho que plantar, tenho que semear para colher melhores coisas também no próximo futuro. Mas tudo que vivemos, querido, pode ter certeza que é fruto daquilo que nós plantamos. Então planta a coisa certa que você vai colher as bênçãos de Deus. Aqui vai falar sobre o pecado.
E o pecado é um luto disfarçado de festa, né? A gente vê uma coisa boa, a gente vê algo agradável aos nossos olhos, prazeroso, mas o final dele não tem meio termo. É morte. Então, saiba que, como diz a palavra, o pecado tem o preço e o salário do pecado é a morte. Vamos aí ao tópico 2, no ponto 1, que diz sobre a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para fazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Josué narrou uma história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos, desde as pragas no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Irmãos, nós vemos aqui, não importa quem está à frente. Se sou eu, se vai ser outra pessoa, o que importa é que o Senhor está à nossa frente. Se Ele está na minha frente, se Ele está à frente do próximo líder, a vitória, ela é certa. Aqui, nesse 2 tópico 1, vai dizer que é muito bom nós contarmos as bênçãos dos outros, mas também é bom a gente viver as nossas bênçãos. Então, que tudo que você está vivendo é muito bom viver, mesmo que sejam momentos ruins, porque isso serão experiência para nós futuramente. O tópico 2.2 vai dizer assim: concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir o Senhor como ele e a sua casa o fariam. O povo aceitou, de bom grado, a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tornou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. Então, a própria Bíblia vai falar: melhor é que você não vote do que você votar e não cumprir. Então, irmãos, esse memorial foi feito para que eles se lembrassem do voto que fez ao Senhor. Muitas das vezes, quando eu faço algum voto, ou quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou orar uma semana ao Senhor, eu coloco lá o celular para despertar. Então, assim, eu não sei a forma que você vai usar, se você vai escrever num papel, colocar no celular, pendurar em algum lugar, mas se você votou, o Senhor cumpra, porque como disse aqui, o Senhor, ele não se esquece, mas nós nos esquecemos do que votamos ao Senhor. E o voto, irmãos, ele é algo voluntário. Nós votamos porque a gente quer votar e não porque somos obrigados. Então, a palavra do crente, como diz a palavra do Senhor, tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que cumprir nossa palavra, tá? E tudo tem as suas consequências. Então, que você esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Se você fez um voto, que você venha a cumprir. Vamos aí ao tópico 2.3, já chegando à nossa conclusão, que vai dizer assim: Josué e Eliezer morreram. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eliezer põe um fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo das muitas batalhas e conquistas. Irmãos, eu sei que nós não nascemos para morrer, sei que ninguém quer morrer, porém é o ciclo da vida. Um dia, todos nós morreremos. Porém, o próprio Deus vai dizer, lá em Salmos 116, eu anotei aqui, é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um justo. Então, irmãos, eu sei que para nós é difícil, né, falar de morte, e aqui a gente chega à morte de Josué, que fez uma grande história. Josué e Eliezer, eles concluem uma carreira, uma trajetória de batalhas e de conquistas. E todos nós temos uma carreira, todos nós fazemos a nossa história.
E eu te pergunto, qual história nós temos feito, né? Porque a carreira um dia acaba, assim como a deles acabou, mas a história ela fica. Como assim a história de Josué ficou? E qual será a história que você vai deixar para que os outros venham trazer como experiência de vida, como se espelhar? Então que realmente você venha saber o que você tem feito da sua vida, da sua carreira de vida, porque um dia aquela carreira vai ter um ponto final, porém a tua história ela vai ficar aí, muitos vão ler e se espelhar naquilo que você tem feito. Vamos à conclusão? Josué e Eliezer partiram para Canaã Celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Irmãos, se estamos vivos, se Deus nos proporcionou o fôlego de vida durante mais um dia, é porque Deus tem propósito nas nossas vidas. Então, como foi falado aqui, olha para o futuro, tenha certeza que Deus tem coisas grandes e maravilhosas a fazer na sua vida, coisas lindas a realizar através de você, e faça de acordo com que toda essa lição foi falada. Olhe para a palavra de Deus, tenha direção através das coisas de Deus, tenha comunhão com Cristo, porque essa comunhão te levará a um grande direcionamento. E como diz o tópico dessa lição, o tema, na verdade, dessa lição, renovando a aliança. Renove hoje sua aliança com o Senhor e faça uma nova história da sua vida. Amém? Deus te abençoe.